E aí, galera, muito bom dia, né? Para quem já almoçou mais cedo, boa tarde, né? Mas como eu não almocei ainda é bom dia, tá? Hoje a gente está entrando ao vivo aqui para apresentar para vocês de maneira um tanto didática, né? A especificação de cada um dos nossos brinquedos, dos principais brinquedos que a gente costuma trabalhar, né? Que a gente vende para as crianças, que a gente vende para as profs, que a gente vende para os viajantes, que a gente vende para todo mundo que gosta de bolha de sabão e para todo mundo que quer trabalhar com bolha de sabão, né? Então eu trouxe para mostrar para vocês aqui, ó, 3 brinquedos de maneira assim um pouco mais específica, tá? Vou falar um pouquinho sobre cada um e as características deles na hora de trabalhar e na hora de brincar com as crianças. Eu vou começar fazendo aqui uma análise sobre o brinquedo mais vendido de todos, que é a estrela, tá? A gente chama ele de estrela de múltiplas bolhas, porque ele faz muitas bolhas, né? As crianças gostam de ouvir quando a gente fala, vamos fazer uma chuvinha de bolhas, né? Ou quando a gente tem muitas crianças, né? Porque quando a gente faz outros bolhas e que ficam assim, as bolhas muito espaçadas, né? Não atende todas as crianças, porque estourar as bolhas também é muito legal. Então, quando tem muita criança, recomendo para as profs, né, usar a estrela de múltiplas bolhas. Aí de uma vez só você faz dezenas de bolhas e todo mundo brinca muito feliz, tá? Então a estrela nada mais é do que um aro, né, flexível. Importante que ele seja flexível para poder pegar o sabão lá do fundo do balde. Ele tem que entortar. Então ele tem que ser feito de um material flexível, bem resistente. A varinha tem que ter um tamanho específico, que seja interessante para brincar e que também não quebre, tá? Então, essa estrela aqui, depois de muitos experimentos e muita análise, ela tem as dimensões perfeitas, tá? Este aqui é o aro de bolha contínua, que a gente chama, tá? Algumas crianças adoram brincar e chamar ele de bolha de minhoca, porque ele reproduz uma bolha contínua, que se divide depois, né, em bolhas que não ficam mais contínuas, né, ficam esféricas. Mas quando a bolha sai, ela fica contínua, fica um movimento muito bonito, tá? Nada mais é também do que um aro maior do que o aro da estrela, uma haste também numa proporção que pode ser menor, ela pode ser um pouco menor, porque o movimento dela é mais tranquilo, é mais lento, é mais calmo, e ela vai reproduzir uma bolha contínua, dá um efeito muito bonito. Meu filho, inclusive, usava vídeos do TikTok, né? Fazia essas bolhas, dava um efeito bem bacana. E a gente tem também a vareta de bolha gigante, que são 2 varetas com uma corda, e essa corda vai reproduzir aquele aro. Estão vendo, ó? Ela reproduz um triângulo, né? Mas ela faz o mesmo efeito que o aro das outras varetas, tá? Tem um peso aqui também na ponta, né? Bem específico para poder ter uma boa separação das cordinhas, qual cordinha que fica para baixo, qual cordinha que fica para cima. Então estes basicamente são os 3 brinquedos que a gente mais utiliza. Existem variações de cada um deles, né? A gente faz eles de diversos tamanhos, né? Alguns menores, outros maiores, né? De acordo com o interesse, né? Do evento que a gente vai trabalhar, tá? Falando um pouquinho sobre a didática de cada um desses brinquedos, a estrela de bolhas de sabão, que faz múltiplas bolhas, quando a gente pensa em presentear as crianças, seja em lembrancinha de aniversário, seja presente dentro de uma escola, seja um presente familiar, a gente leva em conta, né, o potencial de cada um desses brinquedos e a habilidade que a criança precisa desenvolver ou que ela já tem, tá? Então, a vareta de múltiplas bolhas, ela, para funcionar, ela precisa ter um movimento um pouco mais acelerado, porque as bolhas saem daqui pequenas e muitas. Então ela tem que ser utilizada de maneira um pouco mais veloz. Então, para as crianças que são velozes, né, que têm uma boa
atividade física, né? As crianças gostam de se movimentar bastante em geral. A estrela, por isso que ela é mais vendida, porque daí a criança balança e sai bolha. Aquelas crianças mais contemplativas também, em que dentro de uma proposta pedagógica na escola, a gente quer que essas crianças se movimentem mais, né? Extravasem um pouco mais, ele também serve para isso, para estimular ou para dar conta daquele estímulo que já existe ali dentro, né, de cada criança. Diferente dele é o aro. O aro, para ele funcionar, como ele emite uma bolha grande e contínua, a película não pode arrebentar. Então a gente tem que fazer um movimento contínuo, grande e lento. Já vai exigir um pouquinho mais de destreza, um pouquinho mais de controle e vai melhorar um pouquinho mais também a concentração, a atividade motora da criança vai ter que se coordenar um pouquinho mais. Se ela já tem essas habilidades bem desenvolvidas, ela vai praticar. Se ela não tem, é um desafio para ela desenvolver, porque a bolha contínua precisa ser mais lenta, precisa ter uma conexão maior. E nesse mesmo caminho, a gente vai encontrar a bolha gigante. Esta sim, precisa de um movimento bem lento, precisa de uma concentração mais apurada. Na minha opinião, esse é o brinquedo perfeito, múltiplas bolhas, movimento rápido. Vejam bem, preciso de um movimento rápido e levemente coordenado. Né? Ele não tem grandes exigências. Estão vendo? Olha aí, ó. Bem tranquilo de se fazer. Esse aqui qualquer criança, né, vai se divertir, qualquer prof vai ter sucesso na atividade, porque vai envolver muitas crianças. E para quem quiser trabalhar na rua, esse brinquedo é muito indicado, porque como as bolhas são pequenas, pode estar ventando, pode estar garoando, pode ter bastante sol, pode ter cerração. Esse aqui funciona em qualquer situação, tá? Agora eu vou mostrar então o funcionamento do aro de bolha contínua. Conforme eu falei antes para vocês, o aro de bolha contínua ele precisa de um movimento um pouco mais lento, tá? Então vejam a diferença da estrela. O movimento tem que ser lento e suave. Ó, vejam bem. Aqui ele está pegando na vareta e já está rompendo. Ó. Quando ele não tem obstrução, ele continuamente vai fazendo a bolha. As crianças gostam muito, os adultos também. Embora às vezes os adultos demoram, né, a admitir que se apaixonam, mas gostam muito. Muito tranquilo, muito tranquilo. Movimento suave. Vejam como ele rende bem, ó. As bolhas ficam bem grandes. Tá? E por último, a vareta da bolha gigante. Tá? Essa aqui eu já deixei mergulhada aqui no baldinho. Vou levantar ela fechada. Lembram do cordão? E vou fazer um movimento bem devagar. E está feita a bolha gigante. Bem lento. Bem lento. Bem devagar. A gente aconselha esse brinquedo para o uso a partir dos 3 anos de idade. Tá? Que é quando a criançada está apta aí a desenvolver a motricidade aí mais fina. Veja como ele funciona bem. E eu garanto para vocês que as crianças dominam ele de maneira muito rápida. E depois começam as competições. Tentar fazer uma bolha dentro da outra, né? Uma bolha maior do que a outra. Né? Eu posso fazer uma bolha pequena com ele. Vejam bem, se eu abrir só um pouquinho. Posso pegar a bolha pequena com uma bolha grande depois ao redor. Então, muito versátil. Desenvolve um monte e pratica aquilo que já está desenvolvido. Dado o recado, pessoal? Todas as brincadeiras com esses brinquedos aqui são infinitas, tá? Dá pra gente desenvolver eternamente aí um monte de brincadeiras. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que queiram saber mais sobre os brinquedos, as diferenças entre os tamanhos, as possibilidades, manda uma pergunta aí pra gente.
Tchau, tchau.